Olá, minha gente, tudo bem? Uma semana depois daquela péssima interpretação da mídia sobre a liberação que o Santo Padre dará aos sacerdotes por ocasião do ano da misericórdia, para que estes confessem as mulheres que praticaram aborto, mais uma vez temos uma mídia que não sabe absolutamente nada em relação aos assuntos da igreja ou é completamente tendenciosa. Porque hoje o Santo Padre se pronunciou em relação aos processos de nulidade matrimonial e a mídia colocou de forma até jocosa. Eu separei duas mídias de grande circulação no Brasil para que você entenda. Uma delas colocou da seguinte forma e eu anotei aqui: Papa Francisco simplifica e agiliza o processo de anulação do casamento católico. E depois ironizou: o que Deus uniu, o Papa separa. A segunda mídia coloca da seguinte forma: Papa facilita o processo para que católicos se casem pela segunda vez na igreja. Você deve estar pensando, padre, mas onde é que está o erro nestas manchetes? Vamos lá. A igreja nunca anulará um casamento. Por quê? Porque anular é declarar que existiu e agora não existe mais. A igreja declara nulo um matrimônio. Segundo o dicionário Aurélio, nulo é aquilo que nunca teve efeito ou valor. E anular significa tornar nulo. Então, quando a igreja declara um matrimônio nulo, ela diz: este casamento nunca existiu. Se a igreja anulasse um matrimônio, ela diria: então esse casamento existiu e agora não existe mais. Então a igreja ela declara nulo um matrimônio. Ela diz: esse casamento nunca existiu. Uma matéria de uma fonte confiável colocou da seguinte forma: Papa simplifica o processo de nulidade matrimonial. Você pode estar pensando, padre, mas é a mesma coisa. Não, não é. A igreja, o Papa, o bispo, o padre, nós não temos o poder de desfazer aquilo que Deus fez. E na palavra, Marcos, lá no Evangelho de São Marcos, Marcos 10, do 7 ao 9, diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. A igreja não tem autoridade de desfazer o que Deus fez, mas a igreja tem a autoridade de dizer: Deus não fez este matrimônio. Por quê? Porque houve um erro. Dou um exemplo muito simples para a gente entender. O João conheceu a Maria e eles começaram a namorar. João e Maria namoraram, mas aí a Maria engravidou antes do tempo. O pai da Maria disse para o João: agora você vai ter que casar. João não queria casar, João não estava pronto para casar e nem Maria queria casar. Mas eles foram obrigados a casar. Houve casamento, houve festa, houve bolo. Tempos depois esse casamento acaba. A igreja, Maria procura a igreja, João procura a igreja para tentar o processo. Então a igreja vai estudar o caso e vai dizer: de fato este casamento não existiu, porque o que os uniu não foi o amor, mas foi a obrigação pelos quais eles estavam impostos. Então a igreja declara nulo. Este matrimônio foi nulo, nunca existiu. Entendeu, meu querido, minha querida? Porque, como a mídia coloca, parece que agora o Papa está dizendo: quem casou pode casar de novo, e pode casar de novo, e pode casar mais uma vez, e não é assim. O que o Papa fez foi simplificar o processo de nulidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o João casou com a Maria, como eu já disse. Esse processo foi julgado no Tribunal do Rio e deu nulo. Vai para São Paulo, julga em São Paulo e deu nulo. 2 julgamentos favoráveis, nulo. Se porventura Rio dissesse sim, nulo, e São Paulo dissesse que foi válido, iria para Roma. O que o Papa está pedindo? Que agora o processo passe por um tribunal, mas que neste tribunal o bispo local tenha o cuidado de ter um juiz idôneo, sincero, reto. O bispo precisa estar presente, ciente dos processos. Então o que o Papa fez foi somente facilitar.
A essência não mudou, a essência continua. Não separe, pois, o homem aquilo que Deus uniu. Porém, a igreja estuda o caso e diz: foi válido, foi inválido, foi nulo ou foi válido. Entenderam? Então a igreja não está mudando aquilo que Deus falou, porque a igreja não tem autoridade para isso. Enfim, meus queridos, eu fiz esse vídeo de forma muito simples, para que você pudesse entender melhor o caso e não permitisse que a mídia manipulasse aquilo que você pensa sobre a igreja. Compartilhe esse vídeo, mostra para as pessoas, porque certamente essas matérias estão repercutindo, como repercutiu aqui na minha paróquia, no meu bairro. Mostra para as pessoas, para a sua família, compartilhe esse vídeo, passa para frente, para que o povo saiba de fato o que a igreja está fazendo e que o Papa, sim, permanece, como sempre, fiel a Cristo e a sua igreja. Então, que Deus te abençoe, fique na paz, até mais ver.